13 de abril. Então já anote logo na sua agenda direitinho, se programe, porque você não pode perder essa programação. Vai ser um culto muito forte, celebrando os nossos 40 anos. Na verdade, nós, a Paz Church, aqui em Óbidos, nós vamos sediar o PGR, tá? Que é o nosso presbitério. Então nós sempre fazemos essas reuniões de governo, para tratar do governo da base, na sede em Monte Alegre, ou em Santarém, ou em São Luís. Geralmente a gente fica nessas 3 cidades. Pela primeira vez, o PGR vai sediar numa igreja fora da sede, e a primeira igreja foi escolhida, né, por Deus para cá, para Óbidos. Amém, meus irmãos? Então, é um momento único mesmo, e muito abençoado, muito propício, né, para a gente poder estar recebendo. Então, vai ter imposição de mãos, você vai poder, receber uma oração, ser muito ministrado. Vamos ter todos os nossos pastores, né, a maioria dos pastores da base, a igreja já conhece, porque a gente sempre convida eles para eles virem para cá, para poder estarem ministrando nas nossas conferências. Então, Deus vai movimentar as nossas vidas nesse culto. Então, esse é o primeiro evento alusivo aos nossos 40 anos de evangelismo aqui na nossa cidade. Amém, meus irmãos? E aí a gente já engata para a conferência da família. Os outros pastores vão voltar para as suas cidades, mas o pastor Elson com a pastora Rami vão ficar conosco aqui durante todo o final de semana, que eles vão estar preletando, vão estar ministrando na nossa conferência da família. E nós já vamos começar a conferência na sexta-feira, dia 14 de abril, com um jantar para os casais. Amém ou não amém? Então, vá logo se preparando aí, né? Você, homem de Deus, mulher de Deus, comece a se organizar. Nós vamos ter um jantar muito legal, muito propício. E você vem preparado para cá, para poder receber, né? Tirar esse momento em comunhão, tá certo? Vai ter várias dinâmicas aqui, vai ter concurso de dança. Viu, Adenil? Começa aí já a preparar aí, tal, legal. Né? Tem irmãozinho que tem uns 20 anos aí que não, né? Parou de dar, né? Então vai... né, tem que dar uma treinada lá pelo quarto, Jefferson, né? Tal, pega lá na mão da Graciele e começa ali, né? E tal, para não fazer muito feio por aqui, tá? Então, vão logo preparando aí direitinho, porque vai ser muito legal no nome de Jesus. E no dia 15 e no dia 16 vai ter a programação normal aí, no nome de Jesus. Vai ser muito legal essa conferência. Eu peço assim que você já comece a se mobilizar, porque vai ser muito top. Deus vai estar avivando mesmo as nossas famílias no nome de Jesus. Amém, queridos? E realmente, para que tudo isso aconteça, geralmente quem aniversaria, né, no dia do aniversário dá uma melhorada, né? Compra uma roupa diferente, quando vai sair para fazer uma comemoração, aí melhora um pouco, o camarada faz a barba, bota o cabelinho na régua. E é o que a gente está fazendo com a nossa sede aqui, né? Vamos fazer uma grande reforma na nossa igreja. Amém, meus irmãos? Já estamos fazendo. Toda a área administrativa já foi reformada, já reformamos também o Pascoff, colocamos a cerâmica do outro lado da praça de alimentação. Quando você for lá embaixo agora, você vai ver lá, já tudo na cerâmica, bonitinho. E vamos fazer, né, já estamos corrigindo também aqui, né, esse paredão aqui do lado da escada, no corredor, para ir aos banheiros. Então, tudo vai ser restaurado, né, serviço de pintura total, tanto dentro quanto fora, da nova fachada. Então, nós vamos fazer também uma outra cobertura aqui ao lado, para a gente poder colocar a frota de veículos da igreja, graças a Deus, amém ou não amém? Né? Colocar aqui direitinho, e vamos também fazer um investimento muito forte no acampamento videira. E tudo isso, irmãos, demanda realmente uma logística e recursos, para a gente poder atender toda essa demanda. E no próximo domingo, nós vamos estar lançando um projeto, para nós fazermos uma oferta, colhemos uma oferta voluntária, para nós ajudarmos os irmãos, né, que estão conosco aqui na obra. Temos vários irmãos voluntários, graças a Deus, irmãos vêm para ajudar, mas nós precisamos de profissionais que realmente entendam da coisa, para poder sair aquilo de qualidade, tá certo? Então nós vamos levantar uma grande oferta de amor em prol, né, dessa nova, nessa restauração, nessa reestruturação da nossa igreja. Então no próximo domingo vamos estar explicando para os irmãos no nome de Jesus, tá, queridos? Eu tenho certeza absoluta que o Senhor quer tratar com a sua igreja. Nós iniciamos na semana passada a série Alicerces da Fé, e nós falamos também da justificativa dessa série
no domingo passado. E geralmente esses assuntos que nós trabalhamos, que nós vamos trabalhar esses próximos domingos, não são assuntos tipo de culto de celebração. Você está me entendendo? Culto geral, né? Então isso é mais focado para uma classe de líderes, é mais focado, né, para uma classe em separado, um curso que a gente faz, né? Então, mas Deus moveu o nosso coração para nós tratarmos desses assuntos na igreja. E por quê? Porque realmente está tendo muita confusão, infelizmente, no meio da igreja evangélica. Está tendo muita mistura de ideias e ideologias, né? Está surgindo muitas formas, eu digo até que estranhas, mesclando um pouco as coisas e saindo realmente do trilho que é o evangelho, simples e puro, aquele da Bíblia mesmo. Amém, queridos? Então isso acaba abalando a fé de muita gente. E acaba que acostuma com que as pessoas não se aprofundem para se firmarem na sua fé. O resultado do IBGE, que foi agora, eu acho que ano passado, né, final do ano passado, o pessoal do IBGE, ou foi no começo desse ano mesmo, né, que o pessoal do IBGE passou, né, fazendo aqueles questionários, não é isso, gente? Foi agora há pouco tempo, né? Ainda não saiu, tá, os resultados disso. Mas já se tem pesquisas que já se falam que no Brasil tem-se 41 milhões de cristãos evangélicos no Brasil, mas que nós já temos 42 milhões de cristãos evangélicos desviados. Nós já temos no Brasil mais crente desviado do que crente na fé. E por que essas pessoas desviaram? Por que essas pessoas apostataram da fé? Por que elas saíram? O principal argumento é porque elas não se firmaram na fé evangélica, né? E nós precisamos entender, meus irmãos, o que é que diferencia um cristão evangélico do cristão católico, do cristão espírita, do cristão ortodoxo. A gente precisa entender, se você faz parte, você tem que crer. Então tem algumas bases para o cristão evangélico caminhar. E são essas bases que nós vamos estar trabalhando esses dias. Os alicerces que firmam a fé evangélica. Para que você possa entender claramente, né? E você possa ser convencido pelo Espírito Santo de Deus, e não por mim, nem por palavras humanas, que o Senhor tem um caminho para trilhar, né? Ele tem um caminho para fazer a gente trilhar nele. Então, nós demos o início, tá, de um dos principais e mais básicos princípios, né, que fundamentam a nossa fé, que é a doutrina da Trindade. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Lá em 2 Coríntios 13, 14, diz assim a palavra de Deus: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam todos com vocês. Aleluia. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui, Pai, colocar diante de Ti esta mensagem em obediência à Tua direção. Que o Teu Santo Espírito ministre em nossas vidas, tanto dessa multidão que está aqui conosco presencialmente, quanto dos nossos amados que estão nos acompanhando e que irão nos acompanhar, meu Deus, pela internet. Que o Senhor, meu Pai, ministre em nossos corações e que nós possamos ver claramente o Senhor se revelando para nós. Em nome de Jesus, se você crer, diga amém. Então, olha só, meus irmãos, esse versículo é um dos versículos que eu chamo versículos completos, porque em poucas palavras nós temos aí algo muito profundo. Então esse versículo é o que a gente chama de bênção apostólica. Geralmente quando o sacerdote termina a reunião, um culto, como hoje por exemplo, despede a igreja da congregação, de um evento, com a bênção apostólica. E a bênção apostólica é realmente em cima deste versículo, né? Parece simples, mas nesse versículo, em um só versículo, as Escrituras Sagradas mostram claramente a essência da existência dessas três entidades que são o nosso Deus. Então, num só versículo a gente vê, né, essas três pessoas de Deus se manifestando. Que o amor do Pai, a graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo
né? Então são as 3 pessoas de Deus num versículo só. E não só isso, mas que a igreja precisa estar sob os cuidados dessas 3 pessoas para de fato estarem com Deus. Isso é o que chamamos de doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é um dos primeiros e mais importantes pontos da fé cristã. Todo cristão, genuinamente cristão, pautado a sua fé no Deus único e verdadeiro, precisa compreender biblicamente o significado dessa manifestação da Trindade. Por quê, pastor? Porque uma das primeiras características das heresias e seitas é que não acreditam ou deturpam o significado da Trindade. Por isso é indispensável estudar e ensinar sobre essa base da fé através da palavra de Deus. E uma boa ilustração que nós podemos fazer aqui, para a gente entender um pouco sobre a manifestação da Trindade, é a respeito, por exemplo, do estado físico da água. Você sabe que a água, ela se manifesta na terra em 3 estados: no estado sólido, que é o gelo; no estado líquido, que é aquela água que a gente toma, normal, né? E no estado gasoso, quando a água vira gelo. Então a água se manifesta nesses 3 estados, né? Sólido, o líquido e o gasoso, que é aquele gás, né? Certo? Aquele vapor de água também, quando a gente bota a água para ferver, que esquenta, né? Sobe o vapor. Então, mas tanto o vapor de água, quanto o gelo, quanto a água líquida, tudo isso é a mesma água. Amém, meus irmãos? É a mesma água. Da mesma forma é o nosso Deus, né? Nós temos um Deus que se manifesta em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas tudo é Deus. Amém? Agora, realmente, é difícil a gente compreender isso. Por quê, pastor? Porque, acima de tudo, para a gente entender o mistério da Trindade, é preciso ter fé. É bem aqui que entra o princípio da fé. Não dá para a gente explicar direito, mas se está na Bíblia, a gente tem que crer. É a base. Tem coisas na fé, tem coisas na nossa jornada de fé, que nós literalmente não vamos entender, mas nós precisamos crer. E é por isso que é a fé. A gente sai do campo lógico, a gente sai do campo material, a gente sai do campo físico que movimenta e que a gente vê tudo. Então o cristão verdadeiro, de verdade, ele tem que se aprofundar na sua fé, para não só procurar compreender, procurar entender, procurar saber como é que as coisas funcionam, estudar as pessoas ou colocar juízo de valor só por aquilo que sabe, por aquilo que vê. Não, nós precisamos olhar com a ótica da fé, porque nós somos pessoas espirituais nascidas de novo, e o Espírito Santo revela os mistérios do mundo espiritual. Então, dentro dessa base, nós precisamos ter muita fé para a gente poder crer na Trindade. E por isso nós vamos refletir na palavra sobre o seu significado. Para começar, né, a origem do termo, dessa palavra Trindade, se você for olhar na Bíblia, não tem lá. Tá? Não tem aqui na Bíblia esse nome, Trindade. Certo? Se você procurar na Bíblia, não tem. A palavra Trindade, ela foi formada com o tempo, pelos primeiros cristãos, para definir a fé em um Deus que se manifesta em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, queridos, para você entender melhor, o que aconteceu? Jesus veio, plantou a igreja, capacitou os apóstolos, e os apóstolos ganharam muitas pessoas para Jesus. E a igreja se formou. Então, os discípulos diretos desses apóstolos, de 1ª, 2ª e 3ª geração, tá? Depois dos apóstolos, os principais desses discípulos que governavam a igreja, eles são chamados de pais da igreja, que foram eles que organizaram a forma doutrinária de como a igreja de Jesus deveria caminhar nessa terra. Os apóstolos não tiveram tempo para isso, porque os apóstolos estavam, né, trabalhando firmemente para poder plantar a igreja. Você está me entendendo? Então os apóstolos, com exceção de alguns como Pedro, João, Paulo, né, Judas, alguns poucos apóstolos ainda tiveram tempo para escrever alguma coisa que está nos evangelhos.
Mas a questão doutrinária, organizar a Bíblia, toda essa parte que nós temos hoje, que é a questão básica, doutrinária, foi elaborado pelos pais da fé, pelos pais da igreja, como a gente chama, né? E um deles, chamado Tertuliano, lá em 160, por aí, depois de Cristo, dentro de todo aquele arcabouço que ele fez, ele concluiu, né, e usou esse termo, foi o primeiro, né, discípulo, o primeiro pai da igreja que usou esse termo trindade como um dos principais e básicos pontos de fé cristão. Um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Amém, meus irmãos? Então foi bem aí que esse termo foi criado. Ele não está na Bíblia, mas logo depois tem toda uma história. A partir daí, os outros também começaram a usar esse nome para explicar esse lance aí do nosso Deus se manifestar em 3 pessoas. Amém, meus irmãos? E nós temos várias bases bíblicas que mostram que o Deus Todo-Poderoso se manifesta em 3 pessoas. Lá no Antigo Testamento, existem algumas citações lá. Por exemplo, em Gênesis 1, 26, a parte A, está escrito assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Olha só, né? Deus estava criando tudo, na hora de criar o homem, ele reuniu e disse, façamos. Ele jogou o verbo no plural, e disse Deus, né? Se era só um Deus manifesto ali, o que ele ia dizer? Eu vou fazer o homem conforme a minha imagem e conforme a minha semelhança. Mas ele colocou o versículo no plural, façamos o homem como a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Naquele momento estava tendo uma reunião das 3 pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na criação do homem, Deus se manifesta referindo-se a si mesmo no plural. Existem vários nomes quando se fala do Deus vivo. E um desses nomes é a palavra Elohim, ou Elohim, tá? E essa palavra, irmãos, ela pode significar Deus, mas também pode ser traduzido por deuses, ou seja, um Deus que não está sozinho. Então, quando disse assim, e disse Deus, no original está escrito Elohim. E disse Elohim, ou seja, um Deus que não está sozinho. Por isso que ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, né? E o mesmo plural, o mesmo plural também a gente encontra aqui, tá? Dentro, né, daquele episódio da construção da Torre de Babel, lá em Gênesis 11. Então a torre estava lá, o povo estava todo junto ali, estavam num projeto grandioso, todo o povo estava unânime, falava uma só língua, todo mundo se entendia, estava muito sintonizado, eles iam construir uma torre enorme, e isso estava fora da vontade de Deus, porque Deus disse para Adão o quê? Encham a terra, sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. E eles disseram, não, nós vamos ficar todo mundo junto aqui, vamos construir uma torre até o céu. E essa não era a vontade de Deus para o ser humano, né? Então olha só, o mesmo plural é usado aqui, quando Deus decide impedir a construção da Torre de Babel. Gênesis 11, 7 e 8 diz assim, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Olha só, venham, vamos lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós vamos descer agora, e a gente vai resolver esse negócio, né? Assim, o Senhor, que no original é o que? Elohim, então é um Deus que não está sozinho, né? Os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Então foi aí nesse momento que Deus confundiu a linguagem, e aí foi bem aí que nasceram as línguas.
É por isso que até hoje um fala um idioma para cá, o outro para ali, o outro para lá. Uns falam português, outros falam japonês. A gente daqui, de vez em quando, a gente fala o beiradês, né? E assim a gente vai levando, né? Os caboclos da beirada falam beiradês, né? Ó, você vai começar a achar graça aí, parente, né? Então foi nesse momento que Deus pegou um bocado daquele povo que estava lá, e a Bíblia diz isso nos versículos seguintes, e ele deu um chapisco, ele chapiscou assim, ó, né? Jogou um monte de seres humanos por toda a terra, e muitos deles caíram aonde? Aqui no Matagal, na Amazônia. E é por isso que a gente tem um monte de índio para cá, desde aquele tempo. Tá? Então, meus irmãos, quem fez isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a semelhança do homem com Deus também pode ser comprovada porque nós somos uma trindade também. Mas olha, nós vamos fazer o ser humano, segundo a nossa semelhança, parecido com nós. Assim como nós somos Pai, Filho e Espírito Santo, o ser humano, o homem, vai ser composto de corpo, alma e espírito. Isso é que é ser semelhante a Deus. Amém, irmãos? Lá em 1 Tessalonicenses 5,23 tem um outro versículo completo que eu digo: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, corpo e alma. Amém? Uma outra passagem também assim que deu um estalo muito legal foi quando Deus aparece para Abraão. Deus, quando foi aparecer para Abraão fisicamente, porque até então Deus falava, a Bíblia diz que Deus aparecia para Abraão, mas Deus falava do alto, né? Deus falava do alto com Abraão. Mas nesse momento Deus desceu e foi falar com Abraão face a face na terra, né? E os três apareceram para ele: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gênesis 18, 1 e 2 diz assim: o Senhor, esse Senhor aí também está Elohim, o Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens de pé, a pouca distância, e quando os viu, saiu da entrada da tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão, em sinal de adoração. Ele sabia quem era que estava chegando lá. E eu desafio até você a ler os outros versículos para você ver como é impactante essa questão. Então, interessante, se você for ler, o próprio Deus, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo foram lá com Abraão fechar um acordo muito forte. O que eles foram fazer lá? O que Deus foi fazer lá? Né? Ele foi lá e foi naquele momento que Deus falou para Abraão que a esposa dele, Sara, iria ficar grávida de Isaac. Olha só o quanto que era importante para Deus isso daí. Esse projeto dessa, né, de gerar de Abraão e Sara um povo. E Abraão, nesse período, ele já estava com 100 anos. E Sara já estava com 90 anos. Então, depois que eles se cumprimentaram, Abraão, com muita reverência, pediu para eles virem para debaixo de uma árvore, com uma sombra bem legal, eles ficaram lá. Abraão voltou para dentro da casa, preparou rápido lá uma comida e tal, levou para ele. E a Bíblia diz que eles comeram a comida. Daquele momento de comunhão ali, e Abraão ficou de lado, esperando ali com toda a reverência. Quando eles terminaram, chamaram Abraão. E aí Deus revelou para Abraão que no outro ano, Sara já ia estar com o bebê. Sara ouviu, dentro da tenda. Mas as mulheres são fenomenais, né? Sara dentro da tenda de pano, ligou lá o Wi-Fi. Quando ela ouviu que Deus disse que ela ia ficar grávida,
Ela, rapaz, e como é que a gente vai esconder algo de Deus, né? Ele disse, olha, ela está rindo lá dentro. Ele disse, Sara, por que tu riu? Rapaz, eu posso imaginar o susto que ela levou, né? Deus disse, por que tu está rindo aí dentro, Sara? Ela disse, não estou rindo. E tu está rindo sim, que eu ouvi. Né? Então esse projeto foi muito forte, que o próprio Deus desceu do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para confirmar para Abraão. Isso é muito forte, irmão. E dali eles começaram a conversar. Se você for ler mais para frente, você vai ver que Deus fez duas coisas com Abraão nesse dia. Né? Falou a respeito do nascimento de Isaac, da promessa, e logo depois ele falou também da sentença contra Sodoma e Gomorra. Né? E dali eles foram para Sodoma e Gomorra, para ver se o que chegou para eles realmente era. Eles foram ver pessoalmente lá dentro, ver se o negócio era aquilo mesmo. Né? Então, meus irmãos, uma outra visão, também uma outra situação que a gente vê, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo no Antigo Testamento se materializando, é aquela visão que o profeta Isaías teve, né? Aquela visão do trono de Deus, e os anjos estavam ao redor do trono, cantando, Santo, Santo, Santo. Por quê? 3 vezes. Amém? Isaías 6, a partir do 1, diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Só abrindo um parêntese aqui, alguns dizem que quando Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, alguns defendem que Deus estava falando com os anjos, mas não é, porque se Deus fosse fazer nós como os anjos, olha, só o serafim aqui tinha 6 asas, então imagina a gente com 6 asas, imagina, meu irmão, você tem que esperar a sua esposa terminar de enfeitar 6 asas para vir para o culto. Sabe lá que tipo de birimbela não ia, Sérgio, colocar em cada asa? É forte, mano. Né? Então, os anjos de Deus não são parecidos conosco, amém, irmãos? A Bíblia fala que eles são outros seres, e é um negócio muito interessante, isso daí já é um outro assunto. Mas só para você entender, né? E esses anjos que estavam ao redor do trono de Deus, eles proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Santo, 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 é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi isso que Isaías viu lá naquele trono. Amém, meus irmãos? Né? Então essa manifestação da glória de Deus enchendo o templo com adoração e o chamado profético nos revelam a presença da Trindade. E quando ele recebeu o seu chamado, que você sabe, né, que ele viu, depois ele viu a glória de Deus e disse, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem impuro, moro num lugar onde as pessoas têm lábios impuros, eu tenho lábios impuros e os meus olhos viram o Senhor, então daqui eu já vou partir, já estou acabado, estou frito. E aí o anjo foi lá e curou ele. Pegou uma brasa lá com a tenaz, que é uma espécie de alicate, pegou lá a brasa viva, da onde? Do trono. A brasa viva representa quem, irmão? O Espírito Santo. O poder de Deus. Foi lá, pegou a brasa e tocou na boca do profeta. Tocou na boca dele. E ele disse, olha, o teu pecado foi perdoado e a tua culpa foi tirada. Então, ou seja, ele foi, naquele momento, em vez de ele receber a morte, ele recebeu o quê? Cura. Depois de curado, aí Deus falou o seguinte, então, ele fala, né? Então, ouvi a voz do Senhor, Elohim, de novo,
né? Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Nós quem? Quem vai por nós? Quem vai pelo Pai? Quem vai pelo Filho? E quem vai pelo Espírito Santo? Pregar, fazer a obra, fazer a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Se fosse só Deus Pai ali, né, só uma essência de Deus, Ele não vai dizer quem irá por nós, Ele vai dizer quem é que vai por mim. Amém? Mas Ele diz: quem irá por nós? Né? E o profeta respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém, queridos? A Trindade no Novo Testamento, isso aqui é muito importante que você saiba. As coisas que estão no Antigo Testamento, que revalidam no Novo Testamento, são princípios eternos. Tem alguns mandamentos, alguns decretos, alguns estatutos que realmente foram revogados na Antiga Aliança. Amém, meus amados? Que era para aquele tempo. Mas muita coisa da Antiga Aliança passou para a Nova. E a gente precisa continuar trabalhando. E uma dessas bases é realmente a Trindade. Olha só, né, o que o Senhor Jesus falou na hora que estava partindo, já depois de ter tudo concluído aqui a obra. Mateus 18, 29, ele disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Como? Batizando essas novas pessoas, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Agora já não é no tempo do Pai, agora já é no tempo do Filho. E o Filho está revalidando a natureza divina do Pai em 3 pessoas. Então, as palavras do próprio Jesus, com o mandado de pregar o Evangelho, fazendo discípulos, juntamente com a fórmula do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, revela claramente a fé na Santa Trindade. E a própria bênção apostólica que nós falamos, que é o nosso versículo-chave, que o amor do Pai, a graça infinita do nosso Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Então a gente fecha esse pensamento no Novo Testamento. Lá em 1 João, o apóstolo João já falando, né, capítulo 5, versículo 7 e 8, diz assim: pois há 3 que dão testemunho no céu. Quem dá testemunho no céu? O Pai, a Palavra e o Espírito. E estes 3 são... Amém, meus irmãos? Né? Os 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Escute, isso aqui é muito interessante. Quando o apóstolo João fala dos 3 que dão testemunho no céu, o Pai, que é Deus, amém, irmãos? A palavra, que é Jesus, que no princípio ele era só a palavra, era só o verbo. Amém? Era só a palavra. Então a palavra é Jesus, o verbo que se fez carne e o Espírito Santo de Deus. Já quando o apóstolo diz que 3 dão testemunho na terra, quem são esses que dão os testemunhos na terra? Depois que a pessoa converte, o Espírito é derramado sobre nós. O Espírito Santo habita no meio de nós, habita na igreja, habita em cada um daqueles que receberam Jesus. A água, o que é a água? A água representa o batismo nas águas. Então o batismo nas águas é a celebração, o símbolo que se comemora da decisão que a pessoa tomou de receber Jesus. Então, o Espírito, a água e o sangue. O sangue é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, para perdão dos pecados. Amém, meus irmãos? Então, são 3 que dão testemunho no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 que testemunham na terra: o Espírito Santo que foi derramado pelo Pai na vida de cada um, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para perdoar as pessoas. E quando a pessoa recebe Jesus, o sangue de Jesus lava, purifica
perdoa os pecados dela, o Espírito Santo é derramado na vida da pessoa, e depois a pessoa vai lá nas águas e batiza. É o símbolo daquilo que já aconteceu com ela, dela ter recebido o Espírito Santo, dela ter recebido o perdão de Deus através do sangue de Jesus. E ela vai para a água, ser batizada nas águas. E é por isso que nós batizamos nas águas. Amém, meus irmãos? Que é um selo, é um mandamento, é um selo que dá testemunho da decisão da gente ser um crente. Amém, queridos? A revelação de Deus no Antigo Testamento enfatiza o Senhor, Criador de todas as coisas, até que no Novo Testamento, o seu Filho Jesus é enviado para nos salvar, e o Espírito Santo se derrama sobre toda a igreja. Existem muitos outros textos que falam da Trindade, e se nós formos mencionar todos eles, nós precisaríamos abrir uma turma aqui só para estudar esse assunto. Então vamos para frente, porque senão a gente vai ficar bem mais tempo aqui. Então, nós temos alguns equívocos a respeito da Trindade também. Tem muitas confusões acontecendo por aí. Alguns pensamentos equivocados a respeito da Trindade são, por exemplo, a influência pagã. Muitos dizem, e criam seitas em cima disso, elas não acreditam na Trindade, por afirmarem que essa doutrina tem origem em religiões pagãs, como os cultos egípcios antigos, que tinham 3 deuses, e outras civilizações antigas. Então dizem que essa ideia da Trindade é baseada, na influência de outras culturas pagãs antigas. Só, meus irmãos, que a palavra de Deus vem muito antes dessas culturas. Veio muito antes, a influência realmente judaico-cristã, principalmente a judaica, do povo, dos patriarcas, veio muito antes dessas civilizações. E também toda a nossa cultura, que nós estamos herdando pela graça de Deus, não tem necessidade de estar copiando cultura de outrem, até porque era uma determinação do próprio Deus na antiga aliança, não copiar nada de nenhum outro povo ao redor. Então não existe isso, Então a palavra de Deus vem muito antes de todas as culturas e não haveria por que copiar outras religiões. Nós dizemos que nós não somos politeístas, que são aqueles que acreditam que há vários deuses, como, por exemplo, no hinduísmo. No hinduísmo eles têm uma infinidade de divindades, eles acreditam numa infinidade de deuses. Não, a nossa fé acredita num Deus, por isso nós somos monoteístas. Nós cremos em um só Deus e Senhor. Amém, meus irmãos? E esse Deus e Senhor, Ele se manifestou em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É assim que nós acreditamos. Amém, meus irmãos? Nós também, e aqui isso aqui é um ponto muito interessante, nós queremos tratar aqui rapidamente, um outro equívoco também, que faz uma separação bem clara, bem aqui, e a respeito de adoração a Maria. Um dos maiores equívocos sobre a doutrina da Trindade é a inserção de Maria como intercessora, ou até mesmo acima de todos, como até dizem que seja mãe de Deus. Então, quando se coloca um termo colocando Maria com o status de mãe de Deus, então a gente estaria colocando ela acima de Deus, ou no mínimo acima de Jesus, e que faria dela superior, ou no mínimo igual ao Pai, igual ao Filho, igual ao Espírito Santo. Porque se atribui a Maria poder de interceder, poder de curar, poder de fazer. Então os cristãos evangélicos, e nós da Paz Church, nós respeitamos com todo carinho mas aqui é um ponto que separa o cristão evangélico, por exemplo, do cristão católico, do cristão espírita. Então o cristão evangélico, ele respeita tudo o que aconteceu com Maria, escolhida de Deus, valorosa, fez uma obra incrível, não só gerou Jesus, mas também educou, criou, preparou para o seu ministério. O papel dela fenomenal, e nós honramos muito Maria por isso. Mas colocar ela num pedestal de intercessora
né, dotar a ela poder de adoração, de veneração, então isso não está escrito nas Escrituras, porque somente Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus que intercede, e ninguém mais. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador, um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. E esse é um tempo muito oportuno para nós falarmos do que está escrito na Bíblia. E o que está escrito na Bíblia é que o único intercessor é Jesus. É o único que tem poder realmente para mudar. Não, mas aí, pode-se pegar ela, vai, fala com Jesus, Jesus fala com o Pai, então a gente já coloca ela dentro dessa hierarquia. E não tem. Então, isso aqui é um dos pontos principais que separam o cristão evangélico, por exemplo, do cristão católico, o cristão espírita também, Então, são pontos que separam, tá? Os cristãos. Aí, cada um examina e cada um segue aquilo que entende que deve seguir. Amém, meus irmãos? Então, a pessoa tem que saber claramente, exatamente como as coisas são. Tá certo? Uma outra situação que acontece também são as modificações da Trindade. Durante a história, várias heresias surgiram sobre a Trindade, por exemplo, como o triteísmo, que afirma que não seria um único Deus, e sim 3 deuses separados. As pessoas falam isso. E tem várias outras aí que acreditam assim, tá? Que não é um Deus, é 3 deuses. Então aí já quebrou a situação de ser um, Tem o modalismo também, que afirma que seria apenas um Deus em 3 momentos diferentes. O mesmo Deus se manifestou como Pai, o mesmo Deus como Filho e o mesmo Deus como Espírito Santo. Que não existe 3 pessoas. Foi o mesmo Deus que veio. Na verdade, nós sabemos que tem, porque o Espírito Santo, por exemplo, habita dentro de você. O Pai e o Filho estão no céu, mas o Espírito Santo está aqui. Amém, meus irmãos? Então, na verdade, a doutrina da Trindade afirma que é apenas um Deus manifestado em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E um dos pontos que mais se discute também a respeito disso é sobre a divindade de Cristo. Muita gente questiona se Jesus Cristo é realmente Deus, ou Ele foi Deus, ou se Ele tem mais poder ou menos poder que o Espírito Santo ou que o Pai, e fica nesse negócio aí. Então, com certeza, a maior controvérsia a respeito da Trindade é a respeito da divindade de Jesus e sua pré-existência. Se Jesus não fosse o Deus encarnado, não poderia ter nos salvado. E se Ele não operou a salvação, também não haveria Trindade. E é por isso que o inimigo joga pesado contra a pessoa de Jesus, para confundir a mente das pessoas. Por isso Jesus disse que se Ele não fosse para o Pai, não poderia enviar o Espírito. João 16, 7 em diante diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, durante a história, houveram os erros de interpretação a respeito de quem é Jesus. Então, até hoje, muitos dizem que Jesus foi apenas um homem normal que provocou uma revolução lá naquela região da Judéia. Assim como todas as outras religiões, eles dizem que Jesus não era Deus. Jesus foi um revolucionário. Outros acreditam que Jesus não era Deus, mas Jesus era um profeta de Deus. Ele era ungido por Deus
para fazer o que ele fez. Mas ele não era Deus. Outros dizem que Jesus não nasceu, ele nasceu como homem, depois que ressuscitou se tornou Deus. Ele não existia antes. Ele não estava lá desde o começo com Deus. Você está me entendendo? Ele não existia, Jesus não existia. Ele, depois que ele foi gerado por Maria, e depois que ele morreu, que ele ressuscitou, ele já veio como Deus, né, como uma divindade, e aí foi para o céu junto do Pai. Então tem muitas interpretações a respeito de Jesus. E isso causa confusão na mente de muita gente. E se você não tomar cuidado, a gente acaba se influenciando por esse tipo de ensinamento. No Antigo Testamento, há muitos textos que quem aparece é Jesus, antes do seu nascimento. Por exemplo, os estudiosos dizem que, você lembra daquela luta de Jacó com Deus, lá em Gênesis 32, que Jacó lutou com Deus a noite toda, aí já no amanhecer do dia, Deus deu um golpe nele no toco da coxa, pá, que ele caiu. Quando ele caiu, aí Jacó pegou, se agarrou nas pernas dele. Ele disse: olha, rapaz, eu já vou me embora, me larga, que tu já perdeu a luta, tu já está coxo, né? Já foi dado nocaute, não tinha juiz, era só eles dois lá mesmo, né? Disse: olha, já vou me embora. Ele disse: não, o senhor não vai sair daqui enquanto o senhor não me abençoar. E eu ia agarrado lá. Aí foi que ele disse: como é o teu nome? Meu nome é Jacó. Ele disse: pois então, a partir de hoje, você recebe a promessa de não se chamar mais Jacó, e sim Israel. Então os estudiosos dizem que esse Deus que apareceu e lutou com Jacó, esse era Jesus. Amém, meus irmãos? Outra situação também foi aquela situação daqueles 3 amigos, do Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, que foram levados como escravos para a Babilônia. E lá na Babilônia o rei fez uma estátua enorme, mandou confeccionar um sino muito grande, e toda vez que o sino badalava, todo mundo tinha que se ajoelhar adorando aquela imagem. E os 3 amigos estavam lá no meio do negócio, badalou o sino, todo mundo se ajoelhou, e os 3 ficaram em pé lá. Não sei, imagina o alvoroço, né? Rapaz, quem é aqueles 3 beleza que estão ali? Pega eles lá. Pegaram eles com muita educação, com muita reverência, muito respeito ao rei. Olha, rei, nós reconhecemos que o Senhor é rei, o Senhor tal, o Senhor tudo mais. Mas assim, nós servimos a um Deus, e o nosso Deus diz que somente a Ele a gente deve se curvar, e ninguém mais. Então me perdoe mesmo, eu não quero lhe ofender, mas o meu Deus disse para mim não me curvar. Disse: eu quero ver se o Deus de vocês tem poder para livrar vocês agora. E esse imperador, Nabucodonosor, ele tinha uma fornalha, uma caldeira, acesa dia e noite, e lá na sala de julgamento. Então, quando o pessoal vinha com alguma acusação, que ele dissesse que o camarada era culpado, ele já jogava logo dentro da fornalha. Era assim, né? Então, essa fornalha, ela vivia lá acesa. O que ele fez? Disse: olha, só pelo abuso de vocês eu vou mandar esquentar mais essa caldeira. A Bíblia diz que essa caldeira, né, essa fornalha, ela se aqueceu 7 vezes mais do que o normal. E a Bíblia diz que os camaradas, ela estava tão quente, que os camaradas, quando foram jogar eles 3 para dentro da fornalha, os camaradas que jogaram eles, viraram pó na hora, de tão quente que a fornalha estava. E de repente, o imperador olhou para dentro da fornalha, e viu os 3 lá em pé, sem pegar fogo, e mais um lá dentro. Ele não viu mais só 3, ele viu 4 lá dentro. E esse quarto que estava lá dentro, estava conversando com os 3 lá. E a caldeira, pegando fogo. Nesse momento, o imperador temeu, e mandou tirar os 3 de lá. Rapaz, o que foi? Não, eu falei que foi o nosso Deus que foi lá e estava lá batendo papo com a gente lá. Né? Os estudiosos dizem que esse que se manifesta no Antigo Testamento é Jesus.
que vai lá executar uma ordem do Pai. Amém, meus irmãos? No Novo Testamento, há muitos textos que afirmam a divindade de Jesus. Jesus era Deus desde a eternidade. João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo de Deus, a palavra encarnada, que sempre existiu. Jesus foi enviado pelo Pai para a salvação da humanidade. João 20, a partir do 20 diz assim: e, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Olha só a situação aqui. Jesus tinha aparecido lá depois de ressuscitado para as mulheres, depois esperou os discípulos se reunirem, aí ele apareceu lá. Todo mundo se espantou. Ele disse: não, vem cá, olha aqui, ó, sou eu mesmo, olha aqui, ó. Ele mostrou as mãos furadas, mostrou o lado, furado. Aí eles entenderam que era o Senhor e se alegraram. Realmente o Senhor ressuscitou. Aí depois disso veio a chamada. Olha só isso aqui que é muito interessante, Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou para cá, agora eu, Jesus, também envio vocês. Assim como o Pai me enviou, agora eu, o Filho, também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. É forte. Forte. Então aqui nesse evento, a gente vê fechar a obra da Trindade. De lá para cá, Deus está no trono. Jesus está à destra do trono. E o Espírito Santo está aqui na terra, operando no meio da igreja. Amém, meus irmãos? Então é assim, a fórmula da Trindade para a gente facilitar um pouco a coisa. Acredito que deu para fazer, né, meu filho? Solta aí, bora ver. Olha aí, ó. O nosso Deus, Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um e um são três. Amém? É desse jeito que a coisa funciona. Tá? Agora, se você tem dificuldade para entender, não se preocupe, que eu também tenho um pouco. A gente tem que crer. Amém? Então, assim nós podemos definir a Trindade: Deus, o Pai, Criador de todas as coisas; Jesus, o Filho unigênito, Salvador do mundo; e o Espírito Santo, que age com sua unção e com o seu poder. Então, na prática, meus irmãos, nós somos salvos por Deus, através de Jesus, por obra do Espírito Santo. Nós oramos a Deus em nome de Jesus e sob a direção do Espírito Santo. Então, o tempo todo o cristão está debaixo da égide dessas três pessoas que são o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, a Trindade revela a essência do Deus único e uno, que nos ama e em seu projeto salvador enviou o seu Filho ao mundo, derramando sobre nós o Espírito que nos unge com o seu poder. Então, esta é uma declaração poderosa que nós precisamos enfatizar em nossa vida e nos cultos, invocando a presença do Deus triuno. É claro que racionalmente não é fácil compreender a essência de um Deus trino, mas pela fé nós podemos verdadeiramente crer e reconhecer aonde, meus irmãos? Na Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo o nosso Deus. Tudo que nós colocamos aqui, tudo que você viu aqui, foi baseado única e exclusivamente nas Escrituras. E eu peço até perdão por estar me alongando, mas é necessário, a gente poder tratar deste assunto aqui na igreja. Então, nós usamos muitos versículos, muitos textos da Bíblia, para justificar na Bíblia
a doutrina da Trindade. Então, nós trabalhamos única e exclusivamente com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, de capa a capa, né? Então, se existe a doutrina da Trindade, é porque ela está na Bíblia. E todas as outras bases da fé cristã estão na Bíblia. A Bíblia, desde o tempo que ela foi compilada, ela é duramente atacada. Assim como a doutrina da Trindade, a Bíblia, como palavra de Deus, ela é brutalmente atacada. E é sobre esta palavra aqui que nós vamos falar no próximo domingo. Portanto, não perca, porque vai ser muito legal, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, por favor, e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom. Então, essa série, Alicerces da Fé, ela vem para lhe firmar e para você entender claramente os pontos da fé evangélica e como a nossa igreja, a Paz Church, acredita e trabalha já há 40 anos. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, entronize seu pensamento a Deus. Nós queremos orar com você nesse momento. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse momento de comunhão com a Tua Palavra. Obrigado por essa revelação profunda que o Senhor tem nos dado. Nós entendemos pela Tua Palavra que o Senhor é o único e poderoso Deus, e que se manifesta nessas três pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu Deus, nos ajude. Ajude o meu irmão e ajude a minha irmã a entender e a crer nessa verdade. Porque se nós acreditarmos, meu Pai, nós vamos literalmente aprender a nos relacionar contigo, Senhor, com o Teu infinito amor. Aprender a como atrair e viver por essa graça do Teu Filho Jesus, que veio nos salvar. Nós aprendemos a viver pela graça de Deus. E também para desenvolver um relacionamento profundo com o Teu Espírito que habita em nós. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Pai, eu faço a oração da fé aqui nesse momento. Eu ministro, Pai, na vida do meu irmão, da minha irmã, cura. Cura. Cura na alma. Cura física. Aqueles, meu Deus, que estão tristes por perdas. Em nome de Jesus, meu Pai, aquele, meu Deus, que está com problemas de enfermidade na sua casa. Então, Pai, anda muito atribulado, aflito, angustiado, ansioso, temeroso, inseguro. Em nome de Jesus, eu dou uma palavra de ordem agora. Tudo isso vai saindo da sua vida e da sua casa agora, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro aqui pelo meu irmão, pela minha irmã, que tem compromissos fortes para assumir essa semana, e está com dificuldade, meu Deus, para honrar seus compromissos. Eu oro, Senhor, entra agora com providência, abra as portas, provoca o milagre. De repente, Pai, tem irmãos aqui que estão precisando assumir compromissos como aluguel, água, luz, telefone, internet. Problema, meu Deus, também de suprir as suas dispensas com alimento. Meu Pai, não deixa faltar nada, meu Senhor, em nome de Jesus. Entra, Pai, como Jeová Jirê, o Deus da provisão, na vida dos meus amados. Em nome de Jesus, Pai, nossos irmãos que têm comércio, os autônomos que precisam bater metas. Em nome de Jesus, meu Pai, que as prestações, os boletos, as prestações possam ser, Pai, amplamente supridas, meu Senhor, essa semana. Nós rejeitamos o mau cliente, nós rejeitamos aqui, Pai, todo tipo de golpe, de engano. Dá, meu Deus, revelação, para não cair nas ciladas do inimigo. Eu oro, Pai, pelos meus irmãos, funcionários públicos, Senhor, pelos nossos irmãos pensionistas, nossos irmãos aposentados, nossos irmãos beneficiários. Eu coloco eles no Teu altar.
Meu Deus, cuide deles, guarde eles, proteja-os, meu Pai. Em nome de Jesus, nós ministramos aqui o cuidado de Deus na sua vida, o cuidado de Deus na sua casa, o cuidado desse Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conduzindo você essa semana. E você vai ver um milagre atrás do outro acontecer, porque Ele é Deus. E é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós adoramos. Levante sua mão para o alto, bem alto, bem alto. Dê um brado de júbilo e um aplauso ao Senhor, porque Ele é muito bom. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Estamos debaixo de um ambiente de glória. Mas eu creio, sabe, meus irmãos, que Deus tem muito mais para nós. Então vá gerando uma expectativa no seu coração. Esses dias vão ser dias que nós vamos aprender coisas profundas e básicas para nós nos firmarmos na nossa fé. Não vai ser qualquer vento de doutrina que vai lhe influenciar. Não vai ser qualquer palavra bonita, qualquer boa aparência, qualquer malabarismo para impactar os seus olhos e os seus ouvidos que vão lhe influenciar, não. Você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Em nome de Jesus eu ministro isso na sua vida. Chegou a hora da Paz Church fincar os seus alicerces na sua fé em Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Levante sua mão para o alto. Eu vou liberar você para passar no Pascoff. O negócio está muito gostoso. Passe por lá. Dê uma olhada lá na nossa praça de alimentação. Está muito legal. A gente vai continuar o serviço de pintura. Essa semana a gente já termina lá embaixo e já passa para cá para cima. Em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação com o Espírito Santo esteja com você. Que você possa ver o favor do Senhor todos os dias dessa semana. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças